Olá, amigos, amigas, irmãos da Igreja da Aliança. Eu sou o pastor Heraldo Paca e estou mais uma vez trazendo para você temas que o Senhor tem nos revelado na Igreja da Aliança. Se você tiver interesse, você pode acessar o nosso site www.igrejadaalianca.com. Lá você tem tudo sobre nós, quem nós somos, a nossa programação e todas essas mensagens. Hoje nós vamos estar vendo o tema provação ou tentação. Por que desse tema? Existe muita dúvida no meio evangélico o que é provação, o que é uma tentação, quem manda uma provação, quem manda uma tentação, como você deve reagir diante de uma prova, diante de uma tentação, qual é o seu procedimento durante e depois, quando acaba esse período de provação ou tentação. Nós veremos isso hoje para que não haja mais nenhuma dúvida sobre este tema. O texto se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança, paciência. Tenha a sua obra perfeita, porque sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Algumas traduções falam em tentações. Nesse mesmo texto nós encontramos a palavra provação e tentação, como encontramos perseverança e paciência, como encontramos em algumas traduções obra perfeita, ação completa. E por último, quando se fala em coisa alguma, algumas traduções dizem em nada deficiente. Então depende da sua tradução. E aí é que vai o perigo. Porque no original grego, na Bíblia, provação tem um sentido completamente diferente de tentação. E nós observamos nas diversas traduções que nós lemos que ora deveria estar a palavra tentação e vem provação. Ora deveria constar a palavra provação e consta no texto tentação. Por que o perigo? Porque um texto isolado, mal traduzido, mal interpretado, pode levar o povo a grandes heresias, a grandes desvios, a grandes doutrinas falsas. E nós temos o cuidado de trazer para você hoje o que significa tentação na Bíblia, o que significa aprovação, de onde vem, qual é a origem de uma e de outra, como você deve proceder, tudo dentro da Bíblia, durante e depois desse período. Todos nós passamos por isso, provações e tentações. Mas hoje nós estaremos vendo o que é. Na verdade, primeiro nós estaremos vendo a tentação. O que é uma tentação? Tentação, biblicamente, é um grande convite, quase que irresistível, que você recebe para você sair do caminho que você está trilhando, do seu projeto de vida, para outro modelo, outro projeto de vida, fora do caminho. Tentação em si não é um pecado, veja bem, tentação não é pecado. Todos nós vivemos diariamente cercados por convites que nos chamam, um apelo forte que existe fora do caminho. Normalmente a tentação está fora do seu caminho, te convidando para um novo modelo de vida. Você desde de manhã, você acorda, você recebe convites através da mídia, da propaganda, do marketing, te
convidando para um novo modelo de vida, mostrando que você pode ser feliz, que você pode ter paz, que você vai ser alegre se você aceitar o convite que está sendo feito a você fora do caminho. Então, tentação, ela nada mais é do que um processo que você passa de resistir a determinados convites que são muito bons, muito prazerosos. Tentação não é alguma coisa ruim, ela é alguma coisa muito boa que é oferecida a você como um novo meio de vida, um novo modo de vida. A sociedade lhe oferece isso diariamente, seus amigos, por onde você está transitando, você recebe convite de ter mais poder, mais honra, mais fama, mais glória. Você recebe muitos convites de ter uma vida muito melhor do que aquela que você está vivendo no caminho. Então, em princípio, a tentação não é um pecado. Não há nada de mal você ter uma vida melhor, você se vestir bem, você comer bem, você viajar, você ter o seu bom carro, sua boa casa, você ter fama, ter poder. Isso em si não é um pecado. Você pode ter tudo isso dentro do seu caminho, vivendo no seu caminho. A questão é que quando você aceita sair do caminho que você está trilhando para abraçar como o maior motivo da sua vida, encher o seu coração, viver em função daqueles prazeres que estão sendo oferecidos, ou modos de vida, ou fama, ou poder, você enche o seu coração com aquilo, aí sim você está se desviando do projeto de Deus para a sua vida. Então eu te digo que nada demais você crescer na vida, você ter boas coisas, tudo que é bom vem de Deus. A questão é que Deus quer ser o primeiro e ocupar o primeiro lugar no seu coração acima de todas as coisas. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Nós fomos libertados de todas essas coisas. Nós sabemos que essas coisas são passageiras. Elas nos trazem um prazer momentâneo. E é um engano achar que você vai ser feliz, que você vai ter paz, se você trocar o seu modo de vida por todos esses convites que são feitos. Veja, na Bíblia, Davi foi tentado. Ele teve a tentação por uma mulher. Até aí, isso nada demais. A questão é que ele não resistiu àquela tentação. Ele pensou, criou um projeto, uma estratégia para conseguir. O adultério, sim, foi o pecado, mas em princípio aquela mulher que lá estava, bela mulher, chamando, convidando Davi, não era um pecado. O pecado de Davi foi exatamente consumar, pensar, projetar e consumar, entrar no seu coração, na sua vida, aquilo que estava fora do projeto de Deus. Desde o início do mundo, as tentações estão lá, buscando desviar o homem dos projetos do caminho de Deus. E o que é a aprovação? A aprovação, as provações são dificuldades que todos nós passamos na nossa vida. Todo ser humano passa dificuldade no seu caminho. São as pedras do caminho, são as dificuldades que surgem para todos e elas vêm muitas vezes nos surpreendendo. O desemprego, muitas vezes é um problema de saúde, uma enfermidade que vem abalar a sua família, problemas de perseguições que você tem no trabalho, às vezes dentro de casa, dentro da própria família. São vários problemas que todos nós, seres humanos, nós passamos. Então, diferentemente da tentação, que é algo que é de fora te convidando, a provação vai estar no seu caminho. Você vai ter que passar por ela, por muitas provações. E é inevitável. Isso vem sobre todos, os cristãos e os não cristãos, todos os seres humanos
passam diariamente por provações na sua vida. E é um erro, um grande erro, você atribuir que as tentações ou as provações são mandadas por Deus. Eu queria que, primeiramente, hoje você já começasse a entender a diferença de tentação e provação. Tentação é algo que está fora do caminho, tirando você do caminho. Provação é algo que pode te derrubar dentro do próprio caminho, você cair e ficar prostrado na sua caminhada. Agora, em segundo lugar, você tem que aprender hoje, de uma vez por todas, que nem a tentação, nem a provação vem de Deus. Na Bíblia, em toda a sua Bíblia, você não vai encontrar nenhum texto na melhor interpretação do contexto bíblico, que Deus bom, Pai amoroso, venha te mandar provações e tentações. Eu fiquei impressionado que eu li na internet uma mensagem em que dizia o seguinte: uma igreja grande, o pastor dizendo o seguinte, abro aspas, sabe o que Deus tem para você? Ele quer dizer o seguinte, que as provações são uma grande bênção de Deus para você. As provações são grandes bênçãos que Deus tem para você. Diga isso bem forte, repita, provações são bênçãos de Deus para a minha vida. Fecha o aspas. Isso foi ele que disse, você não vai dizer isso. Nem eu quero que você diga isso, porque hoje eu estou te afirmando. Você vai ver no decorrer dessa palavra que nem a tentação e nem a provação provém de Deus. Deus é bom, Ele só quer o seu bem, a paz, a alegria, a prosperidade, a comunhão, a saúde vem de Deus. E provação e tentação não provém do nosso Pai. A tentação, ela provém do inimigo das nossas almas. Ele estava lá no paraíso tentando tirar o homem e a mulher da comunhão de Deus, tirar o homem e a mulher do projeto, do caminho de Deus, e conseguiu, lá no início. E assim, vencendo ao longo da caminhada até hoje, o adversário rondando as nossas vidas diariamente como um espinho na nossa carne, com tentações para nos desviar do projeto de Deus. Então, hoje eu te afirmo, a tentação, ela vem do inimigo das nossas almas. Jesus foi tentado. A palavra diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Isso está escrito em Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado 3 vezes. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ele venceu as 3 tentações através da palavra, ele conhecia a palavra, ele aplicou a palavra de Deus, as promessas de Deus, ele superou e foi o vencedor. E ali a palavra diz que as tentações vêm do diabo. Então, você já sabe que tentação vem do diabo. E as provações, pastor Heraldo? De onde vêm as provações que eu passo? Essas lutas todas que eu passo? Eu te digo que as lutas e as provações do dia a dia vêm das consequências do próprio homem, das atitudes do homem, dos nossos pais, dos nossos avós. As nossas atitudes impensadas causam dificuldades, problemas. O homem passa por problemas sérios na sociedade, na economia, na família, nas finanças, porque ele mesmo agiu de maneira errada e ele acaba sofrendo as consequências dos seus atos. Então, as provações que afligem a sua vida, por exemplo, o desemprego. Às vezes você perde o seu emprego por falta de sua competência, ou porque há uma crise mundial, ou porque o seu patrão resolveu reduzir o quadro de funcionários. Isso veio de Deus? Não. Veio do diabo? Não. São coisas que acontecem na vida. Você sai com o seu carro de manhã, fura o pneu, há uma batida. Isso veio do diabo? Veio de Deus? Não. São coisas que são atribuídas a Deus ou ao diabo erroneamente. Pela Bíblia, essas coisas são fatos da vida que acontecem no seu dia a dia e que você tem que saber que aqui no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. São essas provações.
não foram feitos por Deus. Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vão vencer todas as provações. Com relação às tentações também, a Bíblia diz que não há nenhuma tentação acima daquela que você possa suportar. Então você já entra numa tentação sabendo que você pode vencer. E você só vai conseguir subir os degraus da sua vida, a escalada espiritual, não tem outro jeito, se você vencer as tentações e as provações. Se você for um vencedor, você tem tudo para isso, você vai conseguir galgar altos patamares do sobrenatural de Deus na sua vida espiritual. Você vai ter uma visão muito maior, mas depende de você. Vencer as tentações. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir ao diabo para superar as tentações. E Deus já te deu poder para isso. E as provações, sejam elas quais forem, o apóstolo Paulo passou por todas elas. Ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Era naufrágio, perseguições, aborrecimento, e ele foi superando todas as coisas, e no final ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um dia ele pediu para Deus afastar as tentações da vida dele, que são os espinhos da carne, e o Senhor falou, não, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, não é momento de tirar o espinho do mundo dessa hora, se você vai passar e vai ser um vencedor. Então, já aprendemos aqui a diferença de tentação e provação, já aprendemos hoje aqui que Deus não manda nem tentação nem provação para você, e já aprendemos também aqui que você pode sim vencer todas as tentações e provações. As provações são os desertos, são os vales da sua vida. Nós passamos por desertos e vales. Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, ele pediu ao Pai, Pai, eu peço que livre eles das tentações, não deixe que eles caiam em tentações do diabo, e livre de todo mal, que são as provações que estão no nosso caminho. Jesus orou assim, pedindo que o Pai nos desse poder, força, autoridade, sabedoria, conhecimento da palavra, para que pudéssemos enfrentar todos esses momentos na nossa vida. E elas vêm para que nós possamos crescer. Se você não tivesse prova, você não seria aprovado. Você não consegue subir na sua vida sem ter esses embates, essas dificuldades. E cada vez que você supera um, você cresce, se sente mais maduro, mais forte, se sente vitorioso e vitoriosa na sua vida. Então, meus queridos, nós já aprendemos aqui hoje que existem sim as covas de leões, existem as fornalhas de fogo ardente, mas não foi Deus que fez a fornalha, nem foi Deus que criou a cova dos leões e colocou lá dentro leões famintos. Mas nós vemos que os homens de Deus passaram pelas fornalhas de fogo ardente, passaram pelas covas dos leões. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles passaram ali por momentos terríveis, sendo lançados ali aos leões famintos, mas eles resistiram. E da Igreja Média, a Igreja da Idade Média também passou por fornalhas, foram muitos deles queimados ali e jamais cederam, foram vitoriosos. Nós os encontraremos no céu para comemorarmos com eles essas vitórias. Então não foi Deus que colocou as arenas, aquelas arenas na igreja primitiva, onde os cristãos eram lançados, nem as fogueiras da Idade Média, mas foram provas que os cristãos tiveram que passar para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter uma vida com bom senso equilibrado. Podemos ter todas essas coisas boas do mundo, esses prazeres,
mas saber dosar e equilibrar e viver com moderação e de maneira controlada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo dizia aos Romanos que nós não poderíamos nos aformatar, ficar na forma desse mundo, mas que teríamos que renovar a nossa mente para estarmos conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para a nossa vida, em comunhão com o Senhor. No momento em que você estiver passando por uma prova, por uma dificuldade na sua vida, seja tentação ou provação, que não vem de Deus, você tem na palavra os meios como ser mais que vencedor. Você precisa ter uma vida de adoração e louvor. Adorar a Deus, louvar a Deus no meio das dificuldades. Se você sair do caminho aceitando a chamada de uma tentação, você vai perder a sua bênção. Se você ficar prostrado no caminho, caído ali, através de uma provação que veio para você, você cair, ficar derrubado no caminho, não se levantar, você não vai ter a vitória e o projeto que Deus tem para a sua vida. No momento em que você estiver numa grande dificuldade, da tristeza, do problema na sua vida, você tem que se lembrar que se você passar por aquele momento, continuar a sua caminhada, se você se lembrar que as promessas que Deus tem para a sua vida, mais de 8.000 promessas na Bíblia, você vai alcançar a bênção que está logo após. Muitas vezes nós ficamos realmente assim, dificuldades sem saber como sair dali. E aí eu vejo que muitos começam a reclamar de Deus. Eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso na minha vida? Por que Deus está mandando isso para mim? Não é Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, não é Deus. Não fale isso. Não entre numa murmuração, numa reclamação, porque isso está acontecendo para que você cresça em sabedoria, graça, entendimento. Se você pudesse ver a bênção e a vitória que está logo após, Jesus foi servido pelos anjos quando ele saiu do deserto, depois que ele venceu as 3 tentações. Existem anjos, existem bênçãos, existem presentes de Deus prontos, esperando que você seja aprovado, um obreiro que não tenha que se vergonhar, que conheça bem a palavra, aplique bem a palavra, louve a Deus no momento da dificuldade, da prova, ore, e você vai ser mais do que vencedor. Mas depois que você terminar esse período, você tem que ser um adorador, uma pessoa grata, ter um coração de verdadeiro adorador, em espírito e verdade, passou pela luta, passou pela prova. Nunca se esqueça de adorar a Deus, não pelo que Ele tem e o que Ele pode fazer por você, mas pelo que Ele é. Um Pai maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é esse Pai, bom o tempo todo, que está esperando que você supere hoje as dificuldades que hoje você está passando na sua vida, seja tentações, seja provações. Você já aprendeu hoje aqui que você tem todas as condições na palavra de Deus de superar esse momento difícil da sua vida. E depois não se esqueça de agradecer, adorar a Deus pelo que Ele é. Toda a natureza louva a Deus, diz a palavra, mas adorar só o homem pode ser verdadeiro adorador. Assim que você passar por esse momento, lembre-se de ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Essa é a palavra que nós temos para você. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição para tirar as suas dúvidas no site da Igreja da Aliança. Que Deus abençoe a sua vida.